Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse dia abençoado, em que, como já disse, celebramos 3 episódios importantes na nossa caminhada como filhos de Deus, como membros da sua igreja. E a quarta-feira de cinzas nos coloca diante desse símbolo, precisamente das cinzas. E a pergunta que não quer calar, consciente ou inconscientemente, cada um traz consigo: o que significa, afinal de contas, receber as cinzas? Eu diria que 3 coisas não nos podem faltar na cabeça e no coração nesse dia em relação às cinzas. Primeiro, num dia como este, quando nós nos sujamos de cinzas, ainda que de maneira muito simbólica, nós queremos reconhecer, e isso é fato, a nossa condição de igualdade na relação uns com os outros, na relação com todas as pessoas da face da terra. Ou seja, podemos ter diferenças do ponto de vista da nossa aparência. Muitas coisas culturalmente também são distintas em nós. A expressão da nossa vida é única para cada um dos viventes. Entretanto, dessa realidade não fugimos. Somos todos iguais, radicalmente iguais, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, que são os grandes valores norteadores da nossa jornada pela vida. Em outras palavras, não importa o que nós temos, não importam os nossos títulos, as nossas conquistas pessoais, a nossa roupa, a nossa vestimenta, nossos bens materiais acumulados ao longo da vida, nosso dinheiro, nossa posição social, nossa influência na sociedade, nosso status, qualquer que seja a nossa situação, todos somos seres humanos. Trazemos igualmente esse universo de carências que é dado aos outros e a nós também. E trazemos um universo e um enorme recurso de potencialidades, de possibilidades, dado aos outros e a nós igualmente. Lembro-me que quando eu vinha de São Paulo para cá, na época de estudante, todas as férias eu vinha, e na minha ordenação veio um artista, Messias do Vale, e eu conheci em São Paulo, nos festivais da canção, e ele veio, se propôs a fazer um show lá em Jardim, depois da minha missa de ordenação. E como artista ele se caracterizava, cabelão grande, tá, um chapéu, uma roupa diferente, e nós descíamos do ônibus numa parada aí pela Bahia, salvo engano, e tinha um sujeito lá na porta do ônibus pedindo ajuda, um homem muito cheio de iniciativas, espirituoso, e ele falava alto: uma ajudazinha aqui, por gentileza, para o seu irmão. E aí quando desceu o Messias, ele olhou e viu aquele jeito diferente e disse: quem é você? E Messias disse: por que? O senhor pergunta: quem é você com esses trajes? Ele disse: eu sou artista. E o homem disse: artista? Você é um comedor de feijão com farinha. Isso sim. Ele trouxe o artista para a condição humana, todos nós temos. Somos comedores de feijão com farinha. O feijão pode mudar, a farinha também, o tempero pode ser outro, mas continuamos carentes do mesmo alimento, da mesma vida que nutre a todos nós. Lembro-me também de um chamado deficiente mental que estava aqui no abrigo, e eu sempre gosto de contar esse episódio que se passou comigo. E ele falava muito ali no abrigo das irmãs, um dia de visitas, e eu fui chegando, ele olhou para mim e a irmã disse: aqui é o padre Elias. Ele disse: prazer, seu padre. Eu disse: muito prazer. Ele disse: eu falo de igual para igual com o senhor. Eu disse: muito bem, nós somos iguais. Ele disse: inclusive eu falo de igual para igual com o Papa. O Papa vinha para cá, eu falo igual com ele. Eu disse: faz muito bem, somos iguais. Ele disse: sabe por quê? Eu digo: não, porque o mesmo ar que o senhor respira é o ar que eu respiro.
O mesmo sopro de vida que Deus deu nas suas narinas quando lhe fez do barro, deu também nas minhas quando me fez do mesmo barro. Somos iguais, radicalmente iguais. As cinzas nos lembram essa verdade que muitas vezes, pelas ilusões do mundo, nós nos vamos esquecendo dela. E há sempre alguém que se acha mais igual do que os outros, mais à frente dos outros, melhor do que os outros. Olhe para as cinzas e para aquilo que elas significam quando as aplicamos à cabeça de vocês, dizemos: lembra-te que és pó e ao pó te hás de tornar. Nossa origem e nosso destino terreno, terral. E é por isso que a postura de humildade nos cabe a todos nós. Depois, as cinzas nos ajudam a reencontrar o sentido do nosso limite. Como isso é importante. Muitas vezes nós vivemos, como eu lhes dizia no início da missa, vivemos meio inflacionados, inchados, tomados por aquilo que nós não somos. Nos achamos maiores e melhores do que todas as outras pessoas. Ora, há duas coisas que o ser humano precisa saber na vida o tempo inteiro. Ele não pode passar um dia sequer, um momento, um instante, sem lembrar-se dessa verdade. É o que ele pode e o que ele não pode. Porque se nós não sabemos fazer essa distinção, passamos a vida inteira perdendo tempo, querendo fazer o que nós não podemos, não é da nossa alçada, não está sob a nossa responsabilidade, não faz parte do rol do nosso propósito humano e não cumpre a finalidade de vida que todo mundo é chamado a cumprir. Nos perdemos frente a um amaranhado de coisas que não são para nós, não foram feitas e não batem à nossa porta esperando qualquer resposta nossa. E enquanto nós perdemos tempo querendo fazer o que não podemos, nós deixamos de fazer o que podemos. É o mesmo tempo que a gente não está usando para potencializar, otimizar e produzir os resultados desejados por Deus, pelo mundo, pela vida, pelos outros, que esperam sempre algo de nós. Saber o que eu posso e saber o que eu não posso. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir dela. Ou seja, ter consciência exata da minha limitação, mas também da minha grandeza. Nós não podemos tudo, mas podemos muitas coisas. E essa consciência dos nossos limites tem que ser cultivada desde cedo. Hoje, por exemplo, o grande problema que nós temos na criação das crianças, na condução delas pela vida, no cuidado com elas, é colocar na cabeça delas a ilusão de que elas podem tudo. A uma criancinha a gente não quer desgostar, não quer tirar o pirulito, não quer deixar de ir para ali ou para lá quando ela nos pede, mesmo que a gente não possa, esteja sacrificada ao extremo, porque a gente não pode desgostar a criança. Se ela der um gritinho, um chorinho mínimo, a gente já se apieda e se amolda aos seus gostos e aos seus caprichos. E às vezes são verdadeiras ditaduras que elas nos impõem. E nós vivemos ao sabor, ao reboque disso. É preciso não criar e nem alimentar essa ilusão nas crianças de que elas podem tudo, de que elas foram feitas para serem felizes e todas as suas necessidades, ainda que falsas, têm que ser satisfeitas prontamente, na hora que elas esboçam isso para nós. Em nome do amor que nós queremos oferecer a elas e achamos que oferecemos, nós estamos exatamente num gesto de anti-amor. Nós não as amamos assim, porque nós precisamos ser agentes capazes de desabrochar, despertar no coração e na cabeça da criança o seu poder e o seu limite. Você não pode tudo, meu filho, isso você não pode agora. Porque também nos fizeram isso. Nossos pais sabiamente nos controlaram, nos privaram de muitas coisas, nenhum de nós morreu por conta disso. E às vezes nós somos o que somos, mais maduros, mais conscientes, mais sábios, exatamente porque devemos isso aos nossos pais, aos nossos avós, com muito critério, mas com muita firmeza também,
sem entrar no nosso mimimi. Eles nos atenderam naquilo que era bom, mas nos desatenderam naquilo que não era bom. Porque nós não temos com 4, 3, 5 anos discernimento para saber uma coisa diferente da outra. Mas eles têm, mas nós adultos temos. E precisamos fazer valer exatamente isso. O contraponto das cinzas é o domingo da ressurreição. Por quê? Porque se de um lado nós somos pó, por outro lado nós somos também luz. E é muito importante, paradoxalmente, a gente não esquecer que é pó, mas também sempre lembrar que é luz. E nós fomos feitos para iluminar, para uma grandeza maior do que o pó que nos reduz aqui na terra, na nossa passagem. Conscientes, mais uma vez, da nossa pequenez e da nossa grandiosidade. E em terceiro lugar, receber cinzas é tomar consciência do quanto a vida é breve, é transitória e é frágil. Breve, transitória e frágil. É não esquecer que nós viemos do barro e ao barro nós voltaremos. E que somos vasos de barro, com toda a fragilidade que esse material nos impõe. O vaso de barro, ele quebra, ele racha, ele tem dificuldades ao longo da sua existência. Isso é extremamente fundamental, porque muitas vezes nós vivemos nossa vida como se nunca fôssemos morrer. Não sei se já passou pela cabeça de vocês essa ideia de que a gente é imortal. Nós estamos tão bem no auge da vida, estamos na flor da idade, com todos os potenciais em vigor, exuberantes ao extremo, que às vezes nos falta o senso da nossa finitude e da nossa morte. Vivemos como se nunca fôssemos morrer, mas também morremos como se nunca tivéssemos vivido. E essa é a desgraça maior que temos por consequência. É alguém chegar no final da vida, olhar para trás e não gostar nada daquilo que viveu. Não gostar nadinha daquilo que fez, daquilo que construiu. Olhar para frente e não ter mais tempo de refazer. E olhar para trás e não ter possibilidade de retroagir. Ficar no impasse. Não vai para frente e não pode mais voltar aos dias anteriores. É muito importante que a gente possa viver a vida com essa consciência da nossa finitude. Porque às vezes nós passamos a vida inteira sem essa consciência e por isso nós maltratamos os outros. Nós caluniamos, nós rebaixamos, diminuímos, humilhamos, levamos sofrimento aos outros a 3x4 e não estamos nem aí. Como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo, como se a vida toda fosse feita só para que nós possamos cumprir e fazer valer os nossos interesses muito pessoais, portanto passionais, portanto tendenciosos. É preciso fugir dessa armadilha para a gente não se arrepender mais tarde. Lembro-me da história de um indiano que, quando foi falecer, um marajá muito rico, cheio de bens e de dinheiro, ele pediu aos filhos para que, na morte, fizessem um caixão com 2 buracos dos lados e colocassem os braços deles para fora do caixão. E ele fosse desfilar na rua com esses braços para fora e as mãos abertas, escancaradas. E os filhos perguntaram: por que isso, papai? Ele disse: porque eu quero mostrar para vocês e para todo mundo que eu vim sem nada e vou voltar igualmente sem nada. A consciência de onde a gente veio, para onde a gente vai, nos ajuda não a ter medo da morte, mas, sobretudo, a imprimir qualidade à vida, não perder tempo com bobagem, com besteira, não entrar no mundo das fantasias, das ilusões, que nos dizem: você é isso, você é o tal, e se a gente não tiver cuidado, acha que é isso, e é o tal. Podemos ser isso, mas não somos isso tudo. Temos sempre o senso do limite. Trata-se da necessidade da gente ser humilde. A palavra humilde, humildade, vem de humus, de terra. Ser humilde é reconhecer a terra que eu sou, a terra de onde eu vim e a terra para onde eu vou. Essa é a verdadeira humildade. Quando nós temos consciência da nossa morte, do nosso fim,
Não tem nada nem ninguém nesse mundo que nos passe a perna, que nos engane. Quando a gente sabe que vai morrer, que traz isso na cabeça da gente, como uma baliza para a gente não perder tempo com coisa pequena, mas investir o nosso tempo só naquilo que vale de fato a pena ser investido, ninguém nos engana mais. Podem dizer o que quiserem de nós, mas nós sabemos quem de fato nós somos e para onde nós estamos caminhando e onde efetivamente nós iremos esbarrar. Qual é o nosso fim? Quando eu sei que eu vou morrer, e sei que pode ser em breve, o que importam as coisinhas pequenas que vão acontecendo no meu cotidiano? A cara feia do patrão, a inveja de um eventual amigo ou amiga, a palavra dolorosa, pesada, furiosa, perseguidora de alguém. Não importa absolutamente nada quando eu tenho consciência da minha morte. Então a consciência da minha morte me obriga a redimensionar todas as coisas que fazem parte da minha vida. Olhar para a morte e melhorar a minha vida. Olhar para a morte e dar um rumo diferente à minha existência. Olhar para a morte para viver melhor e não para morrer. É para aproveitar bem esse espaço de tempo que nós graciosamente, gratuitamente, da parte de Deus, recebemos, todos nós. E eu termino pedindo para que vocês façam um exercício quando chegarem em casa, por exemplo. O dia de hoje talvez seja um dia apropriado para isso. Quando a gente vai postergando, deixando para depois, cada dia vai tendo as suas demandas, suas exigências próprias, e a gente acaba não fazendo aquilo que era específico daquele dia. Quando a gente chegar em casa, estiver sozinho, pense nas 5 grandes coisas ruins, os 5 grandes problemas da sua vida hoje. É você com você mesmo. E aí coloque esses 5 grandes problemas, um após o outro. Mas problemas grandes mesmo, daqueles bem graúdos, que a gente acha que não tem solução. Aí depois que coloca lá os 5, olhe para eles, contemple-os, um pouquinho demoradamente. Feche os olhos, imagine que você tem apenas uma semana de vida, vai morrer na próxima semana. Solva bem, absorva, contemple a morte que está para chegar, irremediavelmente para você. Depois abra os olhos e olhe para os 5 problemas que você escreveu. Você vai vê-los de uma forma totalmente diferente. Eles não valem absolutamente nada diante da realidade da morte. Relativizar aquilo que é relativo, para a gente não deixar escapar das mãos da gente, da cabeça da gente, do coração da gente, da alma da gente, aquilo que não pode se escapar, aquilo que é absoluto, aquilo que é definitivo, aquilo que é o próprio Deus em nós. Esse dia de cinzas seja mais do que um dia de penitência, seja um dia de clareamento da nossa consciência e da aplicação do resultado dessa consciência na nossa vida concreta, fazendo as modificações, as alterações que são necessárias para que ela seja melhor e cumpra o seu propósito e a sua finalidade. Que Deus nos ajude nesse empreendimento que não é nem de longe, nem de perto, nada fácil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.